Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar com aquele jornalista que mais tem histórias de Ayrton Senna, Reginaldo Leme. Amigos do Senna TV, olha só quem está do meu lado, Reginaldo Leme. Regi, obrigado por você ter vindo aqui ao Senna TV. Gente, aqui eu vou ter que fazer um rápido parênteses, né? O Regi, como todos os pilotos que a gente traz aqui no programa, falam assim, o Ayrton Senna foi meu grande ídolo, é o meu grande ídolo. Pra mim, eu como jornalista, quando tinha lá 8, 9 anos de idade, eu queria ser o Reginaldo Leme, era o grande ídolo, é o meu grande ídolo, eu tenho uma honra de trabalhar com ele também. Obrigado. Mas antes eu vou mostrar uma coisa bem legal, que inclusive eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. O Anuário Automotor, né, Regi? Essa é a edição número 25, é a edição comemorativa, e que a gente tem aqui todas as categorias do mundo. Claro, Fórmula 1 é o principal, depois vem Stock Car, depois vem todas as categorias onde tiver um brasileiro tentando buscar chegar à Fórmula 1 ou uma categoria das grandes. Uhum. O nosso ideal é que qualquer dia, um dia, se esse menino chegar a ser alguém, né, alguém famoso, o leitor, o cara que acompanha o automobilismo, saiba de onde ele veio. Então, ou seja, aqui está a história dele. Vamos começar então com uma pergunta que eu sempre faço para quem acompanhou a carreira do Ayrton. Primeira vez que você ouviu falar do Ayrton é a primeira vez que você encontrou com ele. Ele não estava nem na Fórmula 1, porque eu sei que você tem várias histórias antes da Fórmula 1. Você lembra mais ou menos como é que foi? Eu lembro bem, Rodrigo, porque é uma época em que eu viajava muito, até morava fora, a época dele no kart. Ou eu estava ainda em São Paulo e viajando para todos os grandes prêmios, ou eu já estava morando na Inglaterra. Então eu não acompanhei a carreira do Senna no kart. Eu só ouvia falar, claro, através de amigos que corriam, através de gente que organizava a corrida, e que o cara era um absurdo, um piloto espetacular, tinha um jeito todo especial de pilotar. E fiquei nessa esperando ele chegar na Europa. Numa corrida em 82, na Alemanha, Hockenheim, uma corrida em que ele fazia preliminar da Fórmula 1, ele correu de Fórmula Ford 2000 e ganhou a corrida. Coincidentemente, o Emerson, que já tinha largado a Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, estava visitando a Fórmula 1 e foi ele que entregou o prêmio ao Ayrton no pódio. Tá? E eu não conhecia. Eu acho sem dúvida o Ayrton está numa carreira brilhante, está dominando a Fórmula Ford do ano passado e a Fórmula 2000, a Fórmula Ford desse ano, mas de uma maneira que nunca ninguém dominou. Qual é o próximo passo que ele tem que dar, um passo para não se desviar dessa carreira? No fim desse ano, possivelmente andar de Fórmula 2 ou até testar um Fórmula 1. Estou lá vendo falar, isso, né? Estava vendo isso, tá, mas trabalhando, aquela coisa toda. E no dia antes dele vencer a corrida, ele voltou antes da pista, antes de mim, né? Você sabe como é que é a Fórmula 1, você fica trabalhando lá até fechar tudo. Tem várias histórias aí, né? E ele não, ele estava na preliminar, correndo de Fórmula Ford 2000, voltou antes. Foi no meu hotel, um hotel bem simples, bateu na porta do quarto e, como eu estava morando na Inglaterra nessa época, então a minha mulher, Carmen Silvia, e a Daniela, que era a única filha que eu tinha na época, elas estavam comigo. Bateu na porta, a Carmen Silvia atendeu, ele se apresentou, eu sou Ayrton Senna, eu vim procurar e conhecer o Reginaldo, falar pessoalmente com ele. E a Carmen Silvia falou, puxa vida, ele não chegou ainda na pista, mas ele deve estar para chegar. Ele desceu, ficou na recepção do hotel, quando eu cheguei, ele levantou, se apresentou, a gente ficou conversando um pouquinho lá. No dia seguinte ele ganhou essa corrida, de Fórmula Ford 2000. Então, o Senna já tinha essa noção de que assim, a carreira dele, na cabeça dele, estava super desenhada? A vida inteira. Isso assim, eu acho que, estou dizendo, eu não conheci ele no kart, mas certamente no kart já estava desenhada. Quando ele me procurou e eu vi nele, assim, a coisa do campeão, do futuro campeão mesmo, com certeza, até me arrepia para dizer isso, porque ele jamais teve dúvida alguma de que ele seria um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e com quantos títulos ele ganharia. Isso não tem a dúvida nenhuma. E logo no ano seguinte ele estaria na Fórmula 3 inglesa. Como é que foi? Você já conseguiu, por estar lá na Inglaterra, você já conseguia acompanhar mais as corridas, já conseguia
tem esse contato diário com o Senna? Então, em 83, o nosso relacionamento já aumentou bastante, né? Porque eu via, por exemplo, corrida em Silverstone, sempre tinha preliminar que ele fizesse. Corrida na Alemanha, corrida nas redondezas, na Holanda, ele sempre ou estava fazendo a preliminar ou ele ia assistir, né? Ele ia já viver o ambiente da Fórmula 1. Então a gente conversava bastante. Mas na Fórmula 3 eu acompanhei muito de perto, né, o campeonato, sempre que eu podia. E aí o que aconteceu? Pela primeira e única vez na vida, a TV Globo transmitiu ao vivo uma corrida de Fórmula 3, que foi a definição do campeonato daquele ano. Porque o Ayrton estava disparado na liderança o tempo todo, e no segundo semestre o Martin Brundle começou a se aproximar demais, porque começou a vencer corridas. Aí nós fomos transmitir essa corrida, só que na transmissão da corrida a gente tinha que preparar o público brasileiro para aquilo que a gente ia transmitir. A Fórmula 3 era conhecida do apaixonado, então, mas a gente queria preparar o brasileiro em geral. Então eu fiz todas aquelas pré-entrevistas que eu fazia na Fórmula 1 e eu fiz na 3. Então eu entrevistei o Senna várias vezes, o Keith Sutton, que era o fotógrafo oficial dele na época, entrevistei o chefe de equipe dele, entrevistei o Martin Brundle e o Ed Jordan, que era da equipe rivais, e o curioso mesmo foi a entrevista do Brundle, porque ele mostrou o tempo todo uma admiração muito grande pelo Ayrton como piloto. Eu falei, bom, e você está aí em vias até de repente tirar o título dele, né? Ganhar um título em cima dele. Ele falou, é tudo que eu quero, mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Se hoje eu sou um piloto assim, muito preparado e muito bom, eu me considero bom, até preparado para entrar na Fórmula 1, falou assim, é porque eu passei o primeiro semestre inteiro aprendendo com ele. Tudo que ele fazia, eu andando atrás, tentando fazer igual. Aí eu contei para o Senna, para o Ayrton, que o Brundle tinha dito. A resposta dele, você vê que é a resposta de um campeão. Ele foi muito honesto em dizer isso. Quer dizer, você teve um privilégio, eu acho que isso, se não foi um dos grandes momentos do jornalismo na parte de imprensa esportiva, você é o único cara que estava lá no primeiro teste do Ayrton na Fórmula 1 e foi, acho que, um dos grandes momentos mágicos do Senna na Fórmula 1, porque não foi só um primeiro teste, né, Regi? Foi o cartão de visitas, né? Você conta um pouco dessa história. Então, eu sei que você, inclusive, buscou o Ayrton, né? Foi lá, tem essas imagens. Eu vou te dizer mais, eu dormi na casa dele no dia anterior, no dia, na véspera da gente ir, tá, né? Não no dia anterior do teste. Eu dormi na casa dele, e aí a TV Globo passou para pegar a gente, só que eu no carro dele, né? Uma alfazinha Sud. Tem imagem, né? Prata, tem. Ficamos hospedados num hotel dentro de Donington, né? Um hotelzinho pequenininho e tal. Tomamos um café juntos de manhã e saímos de manhã. Aí então o cinegrafista, que era o Sérgio Guils, já estava filmando tudo, desde o café da manhã, desde a gente entrar no Alfa Sud, a gente ir para a pista, aquela coisa toda. Eu chegando junto com ele, o encontro dele com o Frank Williams, o encontro dele com os mecânicos, ele foi lá ver o carro, aquela coisa toda. Tinha uma brincadeira que você sabe que toda vez na Fórmula 1, que por exemplo, você troca a pastilha do carro, do freio, você põe lá um aviso para o piloto, né? Novas pastilhas, cuidado não nas vai primeiras sair, freadas. freando lá no... Ou se você troca qualquer outra coisa, então cuidado. Tá. E ali os mecânicos botaram assim, cuidado, new driver. Ele riu daquilo e tal, e fomos para o caminhão para ele se vestir. Então lá ele tirou a roupa, começou a vestir o macacão, aquela coisa toda, e aí teve aquele famoso momento em que ele sai. O Ayrton também sabia usar a filmagem. Ele sabia o momento certo de dar um corte numa entrevista. Sabia... De uma maneira assim que ficava ali tranquilo. Até isso ele estudou criteriosamente para aprender que durante uma fala ele dava pontos de corte. Porque ele sabia que, por exemplo, um jornal nacional podia naquele momento dar uma fala dele de 15 segundos ou podia dar uma de 30. Então ele dava diferentes cortes, era um negócio impressionante. E ele sabia.
É lógico, ele está vendo o cinegrafista, ele saindo do caminhão, aquela coisa toda. Aí ele foi e tem aquele famoso momento que ele dá 2 batidinhas no caminhão e fala assim... É hoje. Aí teve aquela da entrevista mesmo, a entrevista que o Jornal Nacional, depois Fantástico, depois Spot Espetacular, todo mundo usou várias vezes, em que eu faço a passagem, o stand-up, né, que a gente chama de passagem, que marca a presença do repórter no local, e aí eu começo a entrevistá-lo dentro do carro, que aí ele começa a chorar. Isso acontecia muito com ele, né? Assim, ele não tirava a concentração dele, mas ele era sempre foi muito emotivo e ele começou a chorar e tem aquela frase famosa, né? Que Deus preparou isso para mim. Acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. É um sonho que há muito tempo eu tenho e que está sendo realidade hoje. Você teve a noção, claro, de que era um momento histórico e você olhou assim, soltou eu aqui e falou, vou ter um material para o resto da minha vida? Ah, claro, Rodrigo. A gente tinha saído da Copa do Mundo, eu me lembro que eu estava até com um palitozinho de uniforme da Copa do Mundo, um paletó azul 82, claro. Uhum. Estava junto um fotógrafo amigo meu, muito amigo, né, o Álvaro Teixeira, mora em Paris até hoje ele é fotógrafo da Caras, e estava o Leonardo. Era só o Leonardo Senna, éramos só nós. Eu, o cinegrafista, e na época, o cinegrafista era o Sérgio Guiz, e na época, o cinegrafista, ele não trabalhava sozinho, né? A câmera não era tudo acoplado, tinha o VT separado, então tinha o assistente de som que carregava aquele peso todo e, enfim, ele é um engenheiro de som, né? Só nós presentes. Vamos fazer o seguinte, tem muita história, Regi, então vamos dar uma pausa agora, eu sei que vocês querem muitas histórias, então Regi, por enquanto, muito obrigado aí, mas você vai sentar aí, vai ficar sentado pra gente contar mais histórias, só que você vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Valeu, até mais! Muito bom o papo com o Reginaldo Leme, né? Mas é só a parte 1, vai vir a parte 2 também, então aproveita, curte, se inscreva aí no canal, compartilha com os amigos, também assiste os outros vídeos que estão passando aí para você acompanhar o Cena TV e lembrando que os produtos da Ayrton Senna Shop estão disponíveis também para você, tá bom? Valeu demais!